Oi, tudo bem? Eu sou o Kleber Saideles, este é o canal Madeira Prima e vamos fazer a cor do criado mudo. Pois bem, nós chegamos naquela fase de restauração, daquele processo de restauração do nosso criado mudo, que nós precisamos definir algumas coisas. Várias vezes eu falei aqui, mas sempre é bom a gente repetir, que nós temos determinadas orientações num determinado momento do nosso trabalho, que é o seguinte: quando a gente vai fazer a cor do móvel, a gente já tem que ter mais ou menos relacionado qual vai ser o acabamento. Então, se nós escolhemos, por exemplo, utilizar o betume como acabamento, como cor, nós vamos usar o selador na parte final, ou seja, são dois produtos da base thinner. Se a gente optar por usar, por exemplo, a anilina, nós podemos usar como acabamento, que a anilina é base álcool, nós vamos usar como acabamento final a goma lacra. Então, esse momento agora é hora de definir isso, porque nós não podemos, num determinado momento, misturar muito. Se nós usarmos a anilina, até a gente consegue colocar um selador em cima, não tem problema nenhum, mas a gente pode ter dificuldades. Então, nós decidimos que esse criado mudo, nós vamos usar um acabamento chamado extrato de nogueira. O que é o extrato de nogueira? É esse produto aqui. É um estágio anterior ao carvão mineral. Então, a chamada turfa, que fica lá embaixo da terra, milhões e milhões de anos, o que acontece com ela? Ela sofre pressão, sofre calor, sofre uma série de coisas, e ela se transforma num primeiro momento aqui, nesse carvãozinho, que é o extrato de nogueira. Num segundo momento, no carvão mineral, e em alguns momentos, no diamante. Então, nós vamos usar o chamado extrato de nogueira. E é um produto muito interessante. A gente recebe, a gente acessa, a gente tem o extrato de nogueira em 3 apresentações. Uma pronta. Existem algumas empresas que fabricam o extrato de nogueira pronto, botam lá numa embalagem e a gente compra e já está pronto. O segundo é essa forma aqui, em carvãozinho. E a terceira é em forma de pasta. Eu sempre usei esse aqui, o carvãozinho, porque ele é barato. Um saquinho desse aqui deve custar menos de R$10. Então dá para fazer assim uma afinidade muito grande. Ele é usado especificamente para fazer uma coisa chamada ebanização. O que é a ebanização? São aqueles móveis pretos, escuros, relógios, caixa de relógio, aparadores que tinha aquele tom preto, mas que a gente conseguia perceber a fibra da madeira. Por quê? Porque o extrato de nogueira, na verdade, ele é um produto natural. Ele é pesado e ele não penetra nos poros da madeira, ele fecha os poros. Então isso é uma coisa muito importante na hora do nosso acabamento. Como é que se faz? Nós não vamos fazer aqui porque a gente não tem o aparato necessário, mas eu vou explicar como é que se faz. Aqui eu tenho uma quantidade já preparada do extrato de nogueira. Isso aqui tem 1 litro de água. Então isso é preparado com água. Ou seja, aquelas pessoas que têm a consciência da questão ecológica, que têm a necessidade ou, digamos assim, a disposição de usar produtos naturais nos acabamentos, está aqui. Esse mais natural que esse não tem. Ou seja, isso aqui é um carvão misturado com água, que nós fizemos então o extrato de nogueira. Muitas pessoas inclusive já perguntaram lá no nosso canal, mas uma coisa mais natural, que não tenha solvente, que não tenha thinner, que não tenha gasolina, que não tenha petróleo. Bom, tá aqui, é esse aqui. Opa! Então, o que acontece? Eu peguei lá em casa, no fogão, esquentei 1 litro de água, ou seja, água fervendo, e coloquei 4 colheres de sopa de extrato de nogueira. Ele ficou fraco, mas essa era a intenção. Então a gente pode colocar mais.
colocar 8, colocar 12, enfim, colocar bastante. Uma das questões que a gente tem que ter cuidado apenas é porque ele satura, né? Isso é um carvão, então se colocar muito vai ficar uma coisa cheia de pozinho, cheia de coisas borra, como a gente diria, né? Então não é legal de usar. Nós fizemos 4 colheres para 1 litro de água. Quem puder fazer em casa, quem for fazer em casa e tiver um recipiente que possa ir ao fogo, o ideal é botar o litro de água. Quando a água estiver fervendo, se coloca então o extrato de nogueira ali, se coloca os carvãozinhos. Se mede em um recipiente qualquer e se coloca lá. E se mexe, se vai mexendo. E ele vai dissolvendo, porque ele não é muito fácil de dissolver não. Algumas vezes, inclusive, fica alguns pedaços que não dissolvem. Mas que a gente puder manter no fogo, fervendo e mexendo, nós vamos dissolver. E nós vamos chegar nesse produto que está aqui. Aqui, por exemplo, nessa madeira, um pedaço de pinho, eu passei aproximadamente umas 3 vezes. Qual é a vantagem dele? Primeiro, eu vou mostrar agora para vocês. Vou botar uma luva aqui porque ele é natural, mas suja, né? Então, para vocês verem como é que é o processo de trabalho. Aqui nós temos uma pequena boneca. Já derramei e a gente passa. Aqui tem uma coisa. Ó, já sujei até o nosso criado mudo aqui. Mas como ele já vai receber o acabamento aqui um pouco, a gente já vai deixar. Então, o que eu quero mostrar a vocês? Vocês já perceberam. Ele demora a penetrar na madeira. E a madeira fica molhada. Demora bastante. Se eu fizer assim, sou capaz até de derramar um pouco mais aqui do que eu já derramei. Mas vocês percebem que à medida que eu vou passando, vou colher esse que está aqui na mesa, para não deixar aqui a mesa suja, embora ele seja fácil de limpar. Ó, ele demora bastante para secar. Tá? Então, por exemplo, aqui eu vou passar nessa outra madeira que eu passei antes. Ele faz a mesma coisa. De certo modo, ele é um produto cumulativo. À medida que tu vai passando, ele vai escurecendo. Mas, às vezes, nem tanto. Por quê? Porque à medida que tu vai passando também, ele vai retirando. Porque a tua estopa, ou o teu tecido, enfim, como tu está passando, ele vai retirando. E essa é uma facilidade. Porque a gente pode preparar, ao invés de botar 4, como eu tenho aqui, botar 8, 10, 12. O que acontece nela? Ele vai ficar bem escuro. Que é aquele produto que a gente usa, como eu falei antes, para evanização, para fazer muito escuro. Então esse é o nosso extrato de nogueira. Dá uma limpadinha aqui na nossa mesa. Então, preparamos o nosso litro de extrato de nogueira e vamos fazer a aplicação. Então vamos passar. Começamos aqui pelo pé.
Então, com a ajuda da nossa colega Paula Miguel, como vocês viram aí no nosso vídeo, nós encerramos a fase de cor. É claro que agora, porque o extrato de nogueira, como ele é solúvel em água, ele demora um pouco para secar. Muitas vezes a gente não tem a medida exata de como ficou a cor. Então depois, à medida que ele seque, a gente vai vendo onde precisa fazer algum retoque, onde precisa colocar mais, onde precisa tirar e tal. Então esse retoque vai ser feito agora, até o próximo programa, quando nós vamos fazer então o acabamento. Antes do acabamento vai ter um programa chamado base selante. E depois nós vamos fazer o acabamento, que vai ser em óleo dinamarquês, que nós vamos preparar aqui também. Então, deixe lá o seu like, inscreva-se no canal e, acima de tudo, preserve seu móvel de madeira. O futuro será mais verde.